Olá pessoal, bem-vindo ao canal Merak 360 e hoje com uma atualização aí do decreto, né, que instituiu aí, o decreto federal que instituiu aí a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva e a Rede Nacional de Educação Especial Inclusiva. Então, o decreto foi publicado em 20 de outubro de 2025 e houve bastante polêmica em relação a esse decreto. Inclusive eu fiz um vídeo, né, onde eu comento sobre essas mudanças, né, que foram estipuladas pelo decreto, que não foram bem aceitas pela sociedade. Graças a Deus, felizmente, né, aí o governo ouviu a sociedade, voltou atrás em alguns pontos, e é isso que nós vamos ver agora, quais são esses pontos. Se você ainda não viu, assiste o vídeo aí até o final, né, curte o vídeo e se inscreve no canal para ajudar a gente. Então vamos lá, foi feito aí a publicação desse decreto no dia 9, tá? 12.733, e ele altera o decreto do dia 20. Então vamos lá, são praticamente 3 pontos importantes, né, que esse decreto vai alterar. Então, onde está escrito NR, significa nova redação. Então, o primeiro ponto a destacar é o papel das escolas especiais, como a APAE, né? Então, no decreto anterior, tinha-se suprimido aquela palavrinha preferencialmente, né, que a criança podia ser deveria ser atendida preferencialmente na rede regular de ensino, como institui a LDB, e colocou-se algo tipo quase que obrigatório. Se a gente for ler na entrelinha, é isso mesmo, é obrigatório que se atendesse na escola regular, e que as escolas especializadas praticamente deixariam de existir, porque elas passariam a ser um braço de apoio da escola regular, e quem não se adequasse a essa situação perderia ali o financiamento público, ou seja, praticamente deixaria de existir. Então era um estrangulamento das escolas especializadas. Isso foi revisto, e agora aqui no parágrafo 3º, por exemplo, está bem claro aqui, né, que a garantia do sistema educacional inclusivo ocorre por meio da organização do sistema educacional geral, né, de forma a assegurar que os estudantes que são público da educação especial, veja agora, presta atenção, os estudantes que são público da educação especial tenham o direito de ser incluídos em classes de escolas comuns. Então veja, está dizendo que essas crianças, esses alunos da educação especial, eles têm o direito de ser incluídos em classes de escolas comuns, ou seja, aquilo que já vem lá na EDB, preferencialmente. Porém, isso não significa obrigatoriamente. Então, dependendo do caso, dependendo da situação, é melhor para essa criança, para esse aluno, né, ir para uma escola especializada, porque lá ele vai ser mais bem atendido, uma vez que a escola regular não tem, nesse momento que nós estamos no Brasil, a escola regular não tem a capacidade para suprir as necessidades de alguns alunos que têm algumas deficiências, né? Então, dependendo do grau, por exemplo, tem autistas de nível 3 que a escola não consegue fazer muita coisa, por mais que se tente, não consegue, né? Então, às vezes tem aluno, inclusive, que está lá no 4º, 5º ano e que é não verbal, né? Não consegue nem ler e está lá no 4º, 5º ano, e a escola regular não consegue atingir nenhum objetivo pedagógico com aquela criança, né? A não ser ali o de cuidador, para que ele não se machuque e não machuque outras pessoas. Infelizmente isso acontece, é realidade, eu não estou falando aqui nada demais, todo mundo que está no chão da escola sabe disso, né? Sabe que tem casos que a escola não consegue, porque não tem salas próprias para isso, por exemplo, uma sala sensorial, né? Não tem um local apropriado quanto para essa criança que entra em crise. O profissional que está com ele muitas vezes não está habilitado para lidar com aquela situação. Professores, regentes de turma, os supervisores, coordenadores, diretores, muitas vezes não têm a formação adequada, nem a prática, porque não existe, essa questão exige não só a formação, né, teórica, mas também a prática, de saber como lidar com a situação. Na escola falta recursos, né? Às vezes tem escola que nem mesmo um chão tátil tem, né? Então, quanto mais outros tipos de recursos. Então, é complicado. Então, a escola especializada, ela está aí para atender esses casos, né? Então, agora sim, está garantido aí aos pais, né, que desejarem um melhor atendimento para os seus filhos, poderem procurar a escola especializada. Então, o decreto federal agora, de certa forma, coloca um status para essas escolas especializadas, né? Então, é um incentivo, porque agora, a gente pode ver aqui mais abaixo, que no artigo 3, nova redação aqui, ó, NR, no inciso 10 vai dizer assim:
apoio técnico e financeiro pelo poder público às instituições privadas sem fins lucrativos, especializadas e com atuação exclusiva em educação especial. Então veja que agora o decreto coloca bem claro que não só vai fornecer apoio técnico, como também financeiro, né, para as instituições privadas sem fins lucrativos, especializadas e com atuação exclusiva em educação especial. Então foi um reconhecimento das escolas especializadas pelo governo federal, né? Inclusive propondo aí já o investimento, tá? Então houve uma mudança significativa, tá? Então o primeiro ponto que mudou foi isso aí, né? O segundo aspecto importante a destacar que é a formação, tanto do profissional AEE, né, daquele que atua na educação especial, como também do professor de apoio, aquele que acompanha o aluno na instituição regular. Então, antes a formação era mínima, né? E agora, com a nova redação, a gente pode ver aqui agora, ó, professor que atua no AEE, né, terá a formação inicial que o habilite ao exercício da docência, certo? Tem que ter habilitação para exercer a docência. E veja que o inciso 2 colocou o seguinte: formação continuada para educação especial inclusiva com carga horária de no mínimo 360 horas. Então veja, isso não tinha no decreto anterior, né? Então esse 360 horas indiretamente parece ser pós-graduação, mas o decreto não deixa claro que é uma pós-graduação. Então dá-se a entender que se você juntar vários cursos na área que soma esse total, também é possível atuar, né? Então não está bem claro que tem que ser pós-graduação, né? Mas a gente muitas vezes leva as 360 horas para uma pós-graduação, o que seria o ideal, né? Você fazer uma pós-graduação, educação especial inclusiva, para você atender esse público, né? Bom, então esse aí é o profissional AEE, que atua, né, numa educação especializada, nos centros de educação especializadas, né, como a PAI ou sala de recursos e tudo mais. Já o profissional de apoio, aquele que atua na sala de aula junto com o aluno, né, ele terá formação inicial de no mínimo nível médio, né, e aumentou aqui, ó, veja aqui a formação continuada com carga horária mínima de 180 horas. Então o decreto anterior era só 80 horas, passou-se para 180 horas. Então essas foram as mudanças principais, né? Isso é importante porque corrigiu alguns erros do decreto anterior, né, que foram questionados, que era a questão da formação mínima e a questão aí da valorização das escolas especializadas, né? Outra coisa que foi dada nova redação é a questão do PEI. O PEI não aparecia no primeiro decreto. E aí agora, com essa nova redação, voltou-se com o PEI, né? Então tinha lá, era obrigatória a realização do documento individualizado de natureza pedagógica, com atualização contínua, como o PAEE e o PEI, tá bom? Que deriva do estudo de caso. Então veja, no primeiro decreto falava do estudo de caso, que era feito pela equipe pedagógica, né? E que esse estudo de caso deverá ensejar aí, inclusive, o encaminhamento dessa criança para o atendimento educacional especializado, o AEE, e também para a contratação de profissional de apoio. Então, isso aí foi uma mudança significativa, muitos viram isso com bons olhos, porque muitas vezes a gente vê aquela criança sofrendo, os pais também sofrendo e não conseguem um atendimento médico para o laudo, e aí agora, com esse decreto, a própria escola, a equipe pedagógica, né, pode ali autorizar ali o atendimento educacional especializado e ao mesmo tempo pedir a contratação de um profissional de apoio através do estudo de caso e do PAEE. Porém, esse PAEE estava previsto, mas o PEI não. Então, como o PEI é uma garantia, um direito assegurado, né, para essas crianças especiais, atípicas, então o PEI voltou, né? Então isso foi atendido também e o PEI aparece aqui novamente, que é o Plano Educacional Individualizado, tá? Então agora, né, aqui ó, o PAEE e o PEI têm a finalidade de orientar o trabalho a ser desenvolvido em sala de aula comum, né, na escola regular, também o trabalho desenvolvido no âmbito do AEE, do Atendimento Educacional Especializado, como lá nas APAES, né, e sala de recurso, e entre outros fatores, tá bom? Então é isso aí, gente, essas foram as principais alterações, né? Ou melhor, foram as alterações feitas, que foi a pedido da sociedade, foi atendido, né?
Então a gente vê aqui, ó, como eu falei para vocês no artigo 14, o parágrafo 2º foi mantido, que a oferta do profissional de apoio escolar será avaliada pelo estudo de caso, né, da equipe pedagógica, e ela independerá de resultado de diagnóstico, laudo, relatório ou qualquer documento emitido por profissional da saúde, né? Então isso aí foi mantido na nova redação do decreto, tá bom? Então é isso aí, espero que você tenha se atualizado aí, né, com essa lei aí da educação especial, e curte o vídeo, se inscreve no canal para ajudar a gente e até a próxima. Fica com Deus, Deus abençoe a todos.